Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém. Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém. Que se encontra em Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11. Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que Ele sabe do meio dos teus pensamentos, meus irmãos. Ele sabe que os meus teus pensamentos, meus irmãos, são pensamentos do bem, meus irmãos, e não pensamento do mal, meus irmãos. Porque Deus, Ele nos conhece, meus irmãos. Deus, Ele nos sonda, meus irmãos. E antes da gente pensar, Ele sabe o que a gente quer, meus irmãos. Antes da gente falar, Ele sabe, né, de tudo, meus irmãos. Porque a Deus ninguém engana, meus irmãos. E Ele nos sonda, meus irmãos. Ele sabe do meu, dos teus pensamentos, meus irmãos. Porque Ele sabe que eu e você, meus irmãos, somos uma pessoa do bem, meus irmãos. Porque Deus, Ele conhece a cada um de nós, meus irmãos. E a Deus ninguém engana. E nessa noite, Deus me trouxe aqui para falar, meus irmãos, que Ele sabe do meio dos teus pensamentos, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. For pouca, irmã Tatiana, entender essa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E tenham boa noite, meus irmãos.